Meus irmãos, nesta noite, nós vamos usar muito a nossa Bíblia. A mensagem desta noite será perguntas e respostas. Tivemos o escolão aqui hoje, né? Perguntas e respostas. O nosso tema deste mês está sendo trabalhado aqui na igreja. O tema, Ele vem. Ele vem para as famílias e Ele vem para a igreja. Ele vem. Eu não poderia sair desse tema, então nós vamos falar da vinda de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero que os irmãos participem. Pastora, tem muito texto, a gente vai cansar. Não vai cansar, porque nós vamos estar meditando na melhor palavra, que é a palavra de Deus. Amém? Então você não durma. Não fique parado, fale glória a Deus, fale aleluia, lê o texto e vamos juntos ver o que Deus preparou para todos nós. Estamos vivendo, meus amados, estamos vivendo dias que bate em nós diversas inquietações. Bate em nós dúvidas, bate em nós medo, bate em nós incerteza, bate no nosso coração sentimento de dor, de morte, de separação. É ou não é? Irmã Débora saiu aqui, mas essa semana passada, ela perdeu na família mais uma querida, né? Irmãos, eu preciso confessar que é um pecado. Jamila, lembra que eu saí terça-feira falando que ia visitá-la? Não fui. Irmãos, não prometam. Eu já pedi tanto perdão a Deus que eu ia visitar a irmã Célia, né? E a irmã Helena. Gente, eu fui embora, no caminho estava meio cansada, não sabia o nome completo delas. No outro dia eu falei, agora terminando a aula, eu vou passar para a Edna, vou pedir o nome. E quando eu abri o telefone para passar, a Edna, minha tia faleceu. Então, irmãos, nós estamos vivendo isso. Não devemos deixar para amanhã. Por favor, não deixe, eu deixei. Mas, irmãos, nós estamos vivendo dias de dúvidas, de medo, de incerteza. O que era verdade virou mentira. O que era mentira virou verdade. O que era lei caiu por terra. O que não era virou lei. Diante disso tudo, irmãos, o que nós precisamos então pensar, o que a Bíblia tem para a gente nessa noite, para nos orientar, como ter esperança no meio desse caos, sabendo que Jesus está às portas, Jesus virá. Então, o que a Bíblia tem? Então, nós vamos entender algo, irmãos. E nós vamos falar, não é para ninguém ficar com medo da mensagem dessa noite. Por favor, tire isso da sua cabeça. Amém, irmãos? Todo mundo acordado aqui comigo? Amém? Nós vamos pensar na morte. Pastora, com tanta coisa. Mas se Jesus vem, Ele vem para quem? Para nós. Se nós estivermos vivos, vamos ser transformados. Se nós estivermos mortos, nós vamos ressuscitar. E a primeira vez que acontece o registro na Bíblia da palavra morte, os irmãos sabem aonde é? Gênesis 2:17. Deus falou para Adão, Adão, o dia que você comer dessa árvore aqui, você vai morrer. Adão comeu daquela árvore, daquela fruta, e Adão morreu, irmãos. Adão morreu? Não morreu. Não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. E pior, irmão, pior. Romanos 5, abra sua Bíblia. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Pior que aquela desobediência. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
e o pecado veio à morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, Nathalie, eu estou usando coloca, se for possível, coloca nessa tradução minha. Deixa eu ver aqui qual que é. Nova Almeida atualizada. Então, por conta disso, irmãos, a morte chegou até nós. Nós temos que pensar. Mas, glória a Deus que Jesus em João, abra sua Bíblia, João 14, eu vou abrir aqui a minha, Paula, você está marcando aí, né? João 14, 1 a 4, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Eu amo essa parte. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Amém? Irmãos, esse texto é interessante, que ele fala assim, no versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, certo? Já tem muitas moradas. Mas Jesus fala, e eu vou preparar um lugar para vocês. Eu fiquei pensando nesse texto, mas Jesus está dizendo no versículo 3, que Ele vai preparar um lugar, sim. Lá tem moradas? Sim. Mas o que Jesus está falando? Ele está dizendo que Ele vai preparar um lugar, um caminho para a gente chegar nessas moradas. Jesus ainda estava vivo aqui, passaria pela morte, passaria pelo Calvário, passaria por tudo, para nos dar este caminho. Tanto é que Jesus, logo embaixo, ele fala assim, Tomé fala assim, mas Jesus, onde que nós vamos saber que é esse caminho? Jesus diz o quê? No versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho. Estamos preocupados com morte? Estamos. Estamos preocupados com isso tudo? Estamos. Mas nós temos promessas. Jesus ainda fala, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E eu vou preparar o caminho para vocês, galera. Fiquem tranquilos. Confiem em mim. Amém, irmãos? Jesus, então, Ele é o caminho. Mas aí você pode estar pensando assim, pastora, mas o que tem a ver tudo isso com a vinda de Jesus? O que vai acontecer quando eu morrer fisicamente? Quando Adão pecou, ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. A morte dele chegou até nós, o pecado está aí. O que acontece quando nós morremos fisicamente? Os irmãos sabem qual a resposta? Eu falei para vocês que hoje é uma mensagem de perguntas e respostas. Qual é a resposta, pastora? Qual é o lugar? Qual é o caminho? O que vai acontecer quando esse corpo tão lindo meu aqui, não é? Quando tudo isso aqui acabar, o que vai acontecer, pastora? A palavra de Deus responde. Abra lá. Eclesiastes 12, 7. Eu acho que você já sabe, decora esse texto. O que acontece conosco, meus irmãos, quando nós morremos, quando este corpo físico aqui acabar, e nós vamos estar caminhando para que a ressurreição aconteça, a vinda de Jesus aconteça? Eclesiastes 12, 7. E o pó voltará à terra, de onde veio, e o Espírito volta a Deus que o deu. Então, quando você morre, imediatamente, esse seu coração e o meu coração vai parar. Tudo vai parar.
E aí esse corpo vai ficar sem vida e ele vai para o pó. Jesus também morreu na cruz do Calvário e ele foi para o sepulcro, o seu corpo. Mas o Espírito, a palavra de Deus diz que volta a Deus. Volta a Deus para que lugar, pastora? Porque imediatamente, irmãos, quando fechamos os olhos aqui, quando acaba, o nosso coração para de bater, a nossa respiração para, o nosso comando para, nosso corpo morre fisicamente. Mas neste momento, o que acontece? Num ato sobrenatural, o nosso espírito vai embora. Vai a Deus. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Mas pastora, mas vai para onde? A Bíblia diz que tem 2 lugares prováveis dessa nosso espírito ir. Jesus comentando em Lucas 16, a parábola lá do rico e do Lázaro, ele diz assim, olha, Lázaro morreu, e a Bíblia fala em Lucas 16, 22, vamos abrir? Lucas, eu acho que hoje a mensagem é mais um estudo bíblico do que mensagem, mas é uma mensagem que vai falar ao meu e ao seu coração. 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Mas eu quero que você olhe no 23. E onde que ele estava, o rico? No inferno, no Hades, em tormento. Então, nós temos 2 lugares, tem 2 lugares. Nós não, graças a Deus, né, irmãos? Fazer igual a minha amiga, vamos bater vamos bater na madeira. Oh, Jesus, para com essa coisa. Irmãos, temos 2 lugares. Ou o nosso espírito vai para o Hades, para o inferno, e já começa o tormento. Ou vamos levado pelos anjos, para o seio de Abraão. Ou, como Jesus mesmo falou, lá na cruz do Calvário. Falou para aquele ladrão que estava do lado dele, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Nós então vamos para o paraíso. O nosso espírito, irmão, vai para o paraíso junto de Deus. Amém, irmãos? Olha que notícia maravilhosa. Acorda, irmãos. Vamos estar com o Senhor eternamente. Amém. O nosso grande problema, irmãos, é pensar para onde nós estamos enquadrando a nossa vida. Que caminho, que lugar espiritualmente, o nosso espírito, quando nós morremos, o nosso espírito vai. O nosso espírito só irá para o paraíso quando eu e você reconhecermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é o único caminho. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, vou falar um negócio aqui, não fica zangado comigo. O céu não é lugar de bonzinho. A gente tem uma tendência de quando as pessoas morrem, a gente fala assim, mas era tão bonzinho, está lá no céu. O céu não é lugar de bonzinho. O céu é lugar de pecador arrependido, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, selado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Como isso que acontece, pastora? Quando você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós somos
perdoados os nossos pecados, nós somos lavados com o sangue do Cordeiro, nós somos selados, propriedade exclusiva de Deus. Amém? Tá, pastor, então morremos fisicamente, a gente já sabe para onde vai, espiritualmente a gente já sabe para onde vai, mas o que vai acontecer depois da nossa morte espiritual? O corpo vai apodrecer lá mesmo, né, irmãos? Não tem jeito. Esse corpinho bonito que você, às vezes, está malhando bastante, que é muito bom, malha sim, porque vai chegar um momento que a gente precisa ter força nas pernas para levantar sozinha, malha mesmo. Mas esse corpinho vai ficar por aqui, vai virar pó, né? Vai virar pó. Mas o que acontecerá, então, depois de que nós morremos? O que vai acontecer? Vai acontecer, irmãos, uma coisa maravilhosa. Amém, irmãos? Querem saber o que vai acontecer? Vai acontecer a ressurreição. Porque vai chegar um dia que Jesus vai pôr ponto final em tudo isso. Ele descerá e haverá a ressurreição. Glória a Deus, irmãos. E o que vai acontecer, irmão, com o nosso corpo? O que será que vai acontecer? Como que é isso, pastora? Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios 15, vamos lá. 1 Coríntios 15, 13 e 14. Nós precisamos ter essa certeza, irmãos, que haverá um dia a ressurreição. Pastora, mas se Jesus voltar daqui 5.000 anos, não importa, vai haver ressurreição. Se ele voltar amanhã, vai haver ressurreição. A palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 13 e 14 diz assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a fé que vocês têm nele. Então a palavra de Deus está dizendo assim: Cristo ressuscitou. E se ele não tivesse ressuscitado, seria tudo em vão. Mas nós temos a certeza que Cristo ressuscitou. Quem tem certeza que Jesus ressuscitou aqui? Amém? Por que, irmãos, que nós temos? Porque a palavra de Deus diz que ele, no terceiro dia, ressuscitou. E nós seremos iguais a Cristo. Amém, irmãos? E tem mais. Daniel 12. Vai lá, em Daniel. Olha o passeio que a gente está dando na palavra de Deus hoje. Daniel 12. Nós vamos encontrar na palavra de Deus algumas coisas muito interessantes. 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Agora o 3, os que forem sábios resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Irmãos, nós vamos ressuscitar e o nosso corpo vai ser desse jeito, com um brilho de estrelas. Mateus ainda diz, Mateus 24, diz que ainda vamos ter um brilho como o sol. Já pensou, irmãos, que maravilha? Ressuscitaremos e teremos um corpo ressurreto, transformado, diferente e ainda brilhar. Eu lembrei do texto que fala que lá no céu não precisa de luz, não precisa de sol, não precisa de lâmpada, porque, irmão, só pode ser
que o céu vai estar cheio de nós, com o nosso corpo cheio de luz, como do sol, como das estrelas, brilhando para ir para cá. Amém, irmãos? Eita, irmãos, vamos nos alegrar. Amém, irmãos? Mas, pastora, quando isso vai acontecer? Essa é a grande pergunta nossa. Cristo vem, mas quando? Porque a gente tem uma tendência assim. Dete, vai lá na minha casa me visitar. Aí a Dete fala assim, pastora, depois da manhã eu vou lá na sua casa te visitar. Adivinha o que eu vou fazer na minha casa? Hã? Ah, menina, eu vou limpar. Eu vou limpar a casa, arrumar a casa, vou ver como é que tá. De repente eu até compro uma flor, né? E fico assim, eu arrumo tudo. Então, irmãos, nós não sabemos quando Jesus virá. Não tem essa de falar assim, pastora, quando Jesus vem? Os que tentaram pôr data na volta de Jesus são falsos profetas. A palavra de Deus diz isso, Daniel, falsos. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos quando virá. Está duvidando? Mateus 24, 36, abra lá. Jesus mesmo disse isso daqui. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Quando será, pastora? Não sabemos. 1 Tessalonicenses 4, também vamos lá? 1 Tessalonicenses 4, 16, temos um texto interessante, que diz assim, porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Então será assim, irmãos. Será de uma maneira extraordinária. Será um dia que nós, e ainda mais a palavra de Deus diz assim, é como o povo lá da época de Noé. Casavam, bebiam, e festa, não pensaram em Jesus Cristo. E nós precisamos ter cuidado, irmãos, para não cair nessa mesma loucura. Amém? Mas voltando, irmãos, voltando em 1 Coríntios 15, 23. Volta lá, vai de novo, 1 Coríntios 15, 23. Voltando a esse texto da palavra de Deus, a gente vai encontrar aqui a sequência. Como será isso? Ai, menino, o pessoal lá do som que tá, hein? Obrigada, viu? Cada um, porém, na sua ordem. Quem que ressuscitou primeiro? Cristo. As primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então, haverá uma ordem. E o apóstolo Paulo ainda diz mais assim, e nós, galera, que estivermos vivos? Vamos imaginar que Jesus chegue amanhã. Todos nós estamos vivos. O que vai acontecer? Vai o nosso corpo, num piscar de olho, assim, ó, faz assim, ó. Nisso daqui, nós já seremos transformados. E subiremos e estaremos com Cristo. Amém? Mas vamos voltar, irmãos, em 1 Tessalonicenses 4, 15, para verificar o que vai acontecer com os que estão vivos. Os que estão mortos serão ressuscitados. Pastora, mas e aquele que morreu há 2000 anos atrás? E aquele que morreu lá dentro do Titanic? E aquele que morreu no incêndio? Que há quanto tempo atrás
Como é que a terra vai dar os seus mortos, o mar vai dar os seus mortos? Irmão, não preocupa com isso não. Preocupa com isso não, sabe por quê? Porque um Deus que criou o céu e a terra do nada, você acha que isso é algum problema para Deus? Não é. A terra vai dar, o mar vai dar, as cinzas vão dar os corpos, e aí serão ressuscitados. E acontecerá o quê? Depois com a gente. E pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Cristo entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com essa palavra. Amém? Irmão, você já pensou que coisa maravilhosa? E nós não podemos duvidar dessa palavra. Porque Jesus deu o exemplo. Jesus ressuscitou. E Ele disse: como eu ressuscitei, vocês também ressuscitarão. Amém? Maravilhoso, irmãos, como é maravilhoso a gente olhar para Cristo, tê-lo como Senhor e Salvador, ter esse Deus maravilhoso que nos garante, irmãos, a morte não é o fim, é o caminho para que tudo isso nos leve mais perto de Deus. Por isso que nós não precisamos ficar com medo. Não precisamos. E ainda, a palavra de Deus diz, irmãos, que depois disso, nós vamos participar de uma grande ceia. As bodas do Cordeiro. Falta 5, Paula? Estou acabando. A Paula está marcando meu tempo hoje. Nós vamos participar, irmãos, das bodas do Cordeiro. Eu já falei aqui, em Apocalipse, vamos rapidinho em Apocalipse 19. Apocalipse 19, o que vai acontecer nessas bodas do Cordeiro? 19, de 5 em diante. João vê um trono, ele vê os louvores lá no céu, e ele ouve uma voz parecida de trovão, que diz: aleluia, porque reina o Senhor, o nosso Deus. Alegre, exulte, dê glórias, porque chegou as bodas do Cordeiro, e a noiva dele já preparou. E foi permitida vestir de linhos finíssimos, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são atos de justiça dos santos. Então nós vamos participar, irmãos, dessa grande ceia. E quem que vai servir essa ceia para nós lá no céu? Jesus Cristo. E a Bíblia diz, que a gente não vai ler agora, mas a Bíblia diz que haverá gente de todas as nações, reinos, idade. Vamos sentar junto com Jesus, amém, irmãos? Se vê sentado nessa mesa, nessa grande ceia, junto com Jesus, participando deste momento glorioso, em que a noiva vai estar participando do banquete junto com o noivo, Jesus Cristo. Amém? Que maravilha, não é, irmãos? Pensar na volta de Jesus assim? Estamos ainda muito preocupados com outras coisas? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que preocupar, mesmo, de ter uma vida de intimidade com o Senhor. Mas, irmãos, eu lamento dizer uma coisa para os irmãos. Existe um mais. Pastor, até agora a senhora falou do justo, como é que vai ser quando ele for ressuscitado? E o ímpio? E aquele que não deu crédito, que não quis Jesus como Senhor da vida dele? Irmãos, é triste o lugar aonde essa pessoa
vai ser conduzida. Infelizmente existe este mas, sabe? Apocalipse mesmo 19 descreve este mas. Irmãos, é difícil. É muito difícil. Haverá então, irmãos, um outro momento em que Cristo, Apocalipse 19 mesmo diz que vem um Senhor, vem o cavaleiro e julgará tudo. E o mais difícil, irmãos, que cada um de nós vamos chegar diante desse trono e serão ali julgados. Aqueles que não têm Jesus serão todos julgados, passarão. E Jesus vai falar para ele assim: olha, não conheço você, não sei quem você é, não sei para onde você caminhou, que você não deu ouvidos à minha voz. E aí, depois desse julgamento, o Senhor Jesus, Ele jogará o diabo e seus anjos e todos aqueles que não creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, jogará no inferno para sempre. Então, o Senhor conhece cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Que bodas nós vamos participar? Que banquete? Bodas do Cordeiro? Ou este momento em que um anjo que está com o pé no sol, ele é autorizado a fazer o movimento e haverá esse julgamento. E haverá o Armagedon, e será exterminado, acabado. Jesus vem, termina tudo isso, e haverá esse momento. E aí eu quero dizer para você: ai, pastor, agora eu já estou ficando com medo. Né? Não fique com medo. Apocalipse 20, de 11 a 15, também descreve esse momento tão difícil para as pessoas que não têm Jesus. Mas eu quero terminar essa mensagem dizendo para você: há esperança. Amém, irmãos? Há esperança para mim e para você. Se você está com dúvida, com medo, com angústia, sem saber que lugar o seu espírito vai passar a eternidade, há esperança. E vamos abrir em Romanos 10. E aqui a gente vai terminar a nossa mensagem. Romanos 10, 9 e 10. Olha o que a palavra de Deus diz, irmão, para mim e para você aqui nessa noite. Você tem certeza que você fez um encontro com Cristo, que você falou para Ele: Jesus, eu quero o Senhor como meu Salvador, não quero mais nada desse mundo, eu quero o Senhor. Se você está preocupado: pastor, eu não sei, eu tinha feito, mas eu dei uns rolé na vida aí, pastor, e agora? Romanos 10, 9 diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém, irmãos? Este momento é momento meu e seu de avaliarmos como nós estamos. Se você não fez essa oração, eu quero dizer para você: vamos fazer isso nessa noite? Vamos confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus o ressuscitou dentro dos mortos e que eu vou ser salva. Amém? Existe algo impossível para Deus? Não. Existe algum pecado tão sério que Deus, que o Espírito Santo, que Jesus não perdoa? Não existe. Mas era assassino? Não existe.
se ele confessar, como a palavra de Deus está dizendo, será salvo. Por mais que você ache que não é justo, mas pela graça nós somos salvos. E isso vem mediante a fé, é um dom de Deus. Então eu quero que você feche o seu olho agora. Eu quero que você diz para Jesus algo. Pastora, para mim está tudo ok. Eu tenho Jesus na minha vida. Adore o Senhor, sirva com alegria, não despreze o encontro matinal com o Senhor, não despreze a leitura bíblica, não despreze o caminho da santidade, não despreze isso. Mas se você está falando, pastora, eu estou meio em dúvida, não tem jeito, irmão, se você chegar lá, seu espírito chegar e não for para a presença de Deus, não tem como voltar atrás e fazer tudo, não tem. O momento é agora. A palavra de Deus diz, se você ouvir a palavra de Deus, este é o dia aceitável. Então eu quero que você feche os seus olhos. E para você que quer dizer para Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Abra o seu coração. Eu vou orar aqui agora, você também pode orar. Fale com o Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra que nos garante que nós ressuscitaremos, moraremos contigo eternamente. Obrigado, meu Deus, por Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, para nos abrir este caminho para o céu. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra agora em Romanos, que diz que se crermos, ó Pai. E agora pode alguém estar dizendo, eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio em meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu creio, porque com esse meu coração aqui e com a minha boca, eu faço essa confissão. Eu quero, ó Pai, salvação. Jesus vem me salvar. Jesus vem me guiar. Jesus vem ficar comigo e me leva, quando eu morrer, me leva para o céu, para o paraíso, junto com o Senhor. Quero participar da ceia, da grande bodas do Cordeiro no céu, com todos os santos e com o Senhor. Oh Deus, visita, Senhor, cada vida. Visita, meu Deus. Traz esperança. Traz reconciliação, alguém que pode estar, ó Deus, levando a vida meio longe do Senhor, mas nessa noite, Espírito Santo, visita, para que haja um novo começo, uma nova certeza. E a Tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigada, Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amém. Se você fez essa oração falando para Jesus aí, quiser conversar comigo lá no final, pode vir, a gente vai conversar. Eu quero orar de novo com você. Não vamos deixar passar a oportunidade. Tem um cântico no Cantor Cristão que diz assim: amanhã pode ser muito tarde. Ou Jesus virá, ou nós iremos passar pela morte. Mas vamos estar firmados com o Senhor Jesus Cristo, para juntos caminharmos no céu. Amém?